Cumprimento a todos, na pessoa do presidente da MAT, Marco Antônio, e em nome da nossa prezada Cássia Atem. Sou um homem de pouquíssima fé, mas leio de vez em quando os livros de quem tem muita fé. Não gosto do morno. Prefiro o frio, prefiro o quente. A mim, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos. Quem disse isso foi o John Lennon. E a vida também é a arte de se equilibrar entre escolhas e consequências. Falarmos de reforma só por vício de linguagem. Eu tenho uma lei federal posta, produzida no ambiente constitucional específico, que é o nosso parlamento. Não posso falar, ainda que aqui seja um ambiente acadêmico, senão do que a lei nos diz, e dar a ela a interpretação. E como sou advogado trabalhista de empresas, eu faço olas à lei federal que vige. E vou tentar explicar por quê. A dita reforma, lei federal, não é obra do Temer. Aquele propôs, através de um projeto, pensou até medida provisória, que seria inconstitucional, tinha exatamente os itens que os senhores veem na tela. Tratava de multas, trabalho a tempo parcial, representação de trabalhadores, negociado e legislado, que não tem nenhuma inovação, porque ao tempo de Fernando Henrique se pretendeu fazer essa reforma na CLT e o PT, quero fazer olas, fez uma intransigente defesa contra essa regra, ação anulatória, um freio à magistratura criativa do trabalho, prazos em dias úteis para emparelhar aqueles que advogam em todos os segmentos, e o trabalho temporário, que é uma ferramenta lá do século passado, dos anos 70, quando eu não era nem formado, imagine quão velha era essa lei. O que aconteceu? Aconteceu que nós vimos e presenciamos. O nosso parlamento recebeu uma proposta e transformou aquela proposta anêmica no que nós temos hoje. E eu não tenho dúvida, e tenho repetido sempre, que eu sou um advogado com 1 ano de experiência. E tenho feito um prognóstico de que a advocacia trabalhista nos próximos 5, penso nos próximos 3 anos, será outra. E irá exigir de profissionais como nós outra postura, já antecipando que metade da nossa população que orbita nesse ambiente da justiça do trabalho, do meio sindical, dos escritórios, deve ser eliminada. E isso me parece algo que precisa ser dito e elogiar as pessoas que estão aqui, não a me ouvir, mas sim a pensar sobre aquilo que se diz. A sociedade produtiva reagiu a determinada situação que todos nós conhecemos. Agora, vamos lá. Defesas pungentes feitas pela Associação Nacional, Ministério Público, Associação Nacional dos Magistrados, todas as centrais sindicais, que sequer existem na topografia constitucional, mas ganharam bilhões do que se chamava a contribuição sindical e o ambiente universitário. Todos hostis à reforma, a ponto tal que 125 enunciados foram produzidos sem análise de um caso concreto. E eu comecei a suspeitar que a minha burrice era muito maior do que eu já supunha, porque tudo era absolutamente proibido, menos dançar homem com homem, que a música também proibia. E aí eu pus um Rivotril, não que eu tome, ainda que seja recomendado, porque precisamos acalmar, sedimentar o mundo e trazê-lo para a realidade. 2 dias úteis, depois do viger da lei, que começou num sábado,
editou-se uma medida provisória, a de 808, que recebeu 967 emendas e deu no que deu em nada. E a lei, então, passado aquele prazo, que conta de medida provisória, desconta o período de férias parlamentares, em abril de 18 nós tínhamos aquilo que estava prometido desde 2017. Tudo era inconstitucional. E melhor que eu diga, aquele que detém o poder absoluto da interpretação da norma, que é o Supremo. E o sistema legal brasileiro e judicial brasileiro é fantástico. Qualquer juiz substituto de uma vara mais distante do Brasil tem o poder de dizer se é constitucional ou não. Já nos tribunais regionais do trabalho, a composição fracionária de turma não pode, tem que juntar, mas o juiz substituto pode. Então, fomos surpreendidos, não com 150 nem 1.000 ADIs, só que vêm aí 26. Delas, 18 já julgadas. E buliam que tema? Contribuição sindical. Antes do Supremo assim definir, por maioria de votos, vários juízes de todos os lugares já estavam concedendo o quê? Liminares, e inclusive ameaçando o bloqueio de conta. Felizmente, o Supremo fechou essa porta. A outra, gratuidade da justiça, está em marcha, em julgamento. Barroso já fez o seu voto, Fachin se opôs integralmente e ministro Fux pediu vista. E ontem estávamos no grupo que nos junta, no WhatsApp. O Tribunal de Roraima disse que é inconstitucional, que o Tribunal de Minas já disse que é inconstitucional. Senhores, menos. O tema toca ao Supremo, se for o caso sobre esta, e porque decisão dele virá. E o que sobrou? Uma de trabalho intermitente, uma não, 4. E eu me lembro, quando eu vejo isso distante, que eu fui fazer uma palestra em Minas, em Maringá, 600, 700 pessoas, fiz como fiz aqui, entreguei o pendrive, me disseram que era lá em cima, como era aqui, e fui depois para o palco. Só que, felizmente, aqui eu tenho uma televisão, lá só tinha, e aí ficava difícil de ficar olhando e dizer o que eu precisava dizer. Só que aqui a letra está um pouquinho pequena, eu posso me equivocar. Então, são 4 ADIs do trabalho intermitente, uma do depósito recursal, uma quanto à possibilidade do tarifamento das indenizações e uma contra o trabalho das gestantes e ambiente insalubre das lactantes. É o que temos para hoje. E eu sou um advogado prático. Tenho uma lei que vige, tenho 26 ADIs, 18 julgadas e o que restou 8 para serem julgadas. Muito bem. Aí está o meu mundo e o mundo de todos os senhores que advogam. Lá no alto, é a relação individual. A empresa de vermelho e pessoas que são os empregados. Existe um grande espaço de contratualidade entre os particulares. E me parece saudável, sadio e necessário que se dê aos atores de um contrato de trabalho uma liberdade contratual que a Lei 13.467 nos dá. À direita, uma mesa, são as negociações coletivas que, rigorosamente, ganharam uma importância inédita no direito do trabalho, na medida em que as entidades sindicais podem negociar sobre a lei. E há balizas no artigo 611, letra A, do que pode, e ele não é exauriente, e o B, que é taxativo do que não pode. Há um espaço, e eu penso sempre como advogado, para uma nova advocacia, seja no ambiente individual, seja no ambiente coletivo. Eu sou um advogado velho, falava isso para a minha colega do Paraná, Miriam. Eu, desde 1970 e algo, escuto de que nós não podemos romper com a contribuição compulsória aos sindicatos, porque eles precisam de um tempo para se acostumarem à inanição. Eu, como advogado, sei bem o que é inanição se eu não me puser a trabalhar com mínima competência. Pergunto,
há um tempo para a travessia, e a travessia foi feita. O número que o professor da USP nos deu é fantástico. Temos aí 17 mil sindicatos, ali há também de empresas, e quando eu faço a crítica, não me limito aos empregados. Os sindicatos patronais também adoravam a gostosa situação de receber sem contrapartida, o que pode ser um estelionato. A Justiça do Trabalho, meu quarto círculo dessa nova ordem, foi efetivamente chamada às falas. É inconstitucional dizer como se produzem súmulas? Bobagem. O que está na lei federal, sabe de onde foi retirado? Em 2 provimentos do TST, porque lá já estava dito como se deve fazer a produção de orientações jurisprudenciais e súmulas. Por isso, essas tantas 125 inconstitucionalidades devem ser recebidas. Estranho, não há nenhuma da Anamatra questionando isso, porque não pode fazê-la, porque tem 2 provimentos do TST que dizem como se fazem súmulas e orientações jurisprudenciais. Fora do eixo, não no sentido de ser um outsider, mas porque nós, advogados, participamos de tudo, das negociações individuais, coletivas, atividade sindical e justiça do trabalho. A advocacia que eu conhecia, ela está em desuso. Estou numa fase da minha vida de que eu estou sendo estimulado a começar a repensar a advocacia. E quem não está fazendo isso, com certeza, daqui 2, 3 anos, terá dito, puxa, o mundo mudou, mas falavam que não ia mudar. Ele já mudou. O que as empresas e empregados podem fazer por conta própria? Terceirização. A economia, e com todo o meu devido respeito, lei não gera emprego. O que gera emprego é atividade econômica. E vejam que por mais de 30 anos, a atividade econômica foi prisioneira de um pensamento judicial, consubstanciado em uma súmula, uma criação fantástica do que seja atividade meio e atividade fim, que livro qualquer, não só de direito, de administração, de economia, de gestão, definem. Os senhores ministros produzindo o jus legislando, disseram não pode. E deu no que deu, senhores. Sem falar da lei que vige, liberando a terceirização, o Supremo, em agosto, disse o quê? Onde na Constituição há esse critério? Vige aquele clássico que todos os estudantes precisam ser sempre lembrados. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, não de súmula. Um julgamento demorou, e o Supremo é lerdo, mais de 30 anos, para dizer o quê? Sepultem uma súmula que regulou a economia sem lei que a permitisse. Empregados hipersuficientes. Sim, há uma regra. Quem são eles? Os que ganham o dobro do teto do benefício máximo da Previdência. O que eles podem fazer? Eles podem abandonar, como meio de resolução de seus conflitos, a arbitragem. Rápida, barata e efetiva. Basta escrever isso no contrato. Quem fará isso? O novo advogado trabalhista. É como a advocacia criminal. Eu venho do Paraná, eu não suporto a delação. Então faça a advocacia criminal que se paute por isso. E há os advogados que veem na delação uma forma de atenuação ou não dos interesses do seu cliente. Há advogados, não, eu não concebo, possa fazer uma arbitragem em créditos trabalhistas que são irrenunciáveis. Não são irrenunciáveis, o Supremo já disse isso faz muito tempo. E eu posso também, se tiver curso superior, fazer tudo que o negociado sobre o legislado atribuído ao sindicato permite. Pergunto, quem aqui advoga para empresas ou para empregados qualificados que já não tenham escrito num contrato de arbitragem, ou que já não tenham escrito um contrato com uma resma de cláusulas
do negociado sobre o legislado. Ah, mas a justiça não gosta. E eu não estou preocupado se a justiça gosta ou não. Eu não fui formado advogado com esse sabor. O que a justiça diz, eu exerço o adequado recurso, vou até as instâncias últimas, e se lá perder, aí eu, obedientemente, dentro do devido processo legal, me submeto. Dispensas coletivas. TST, por jurisprudência, impunha às empresas o dever de negociar coletivamente. Onde estava escrito isso na norma? Era o pensamento judicial. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não tenho lei, agora tenho. Sepultaram o pensamento judicial e o empregador está tarifado na Constituição Federal. Aquele que fizer a dispensa paga isso, aquilo. E um Congresso preguiçoso, há mais de 30 anos, não disse qual seria a outra compensação pelo despedimento. E aí permitem que o judiciário legisle. Agora não pode mais. O que é uma dispensa massiva? Numa empresa de 10, despedir 3 é massiva. Numa de 5 mil, talvez 50, 100. Mas quem vai me dizer isso? Só pode ser a lei, não pode ser um juiz. Ah, porque o Tribunal de Campinas, ah, porque o Tribunal do Paraná, ah, porque o Tribunal de Pernambuco. Isso é fazer o correto direito? Não, quem faz o correto direito é a lei. Podemos sim despedir, pagando aquilo que a lei ou a norma coletiva imponha. Distrato. A propaganda daquele jogador vampeta sempre me traz uma lembrança. Você finge que me paga e eu finjo que jogo. É mais ou menos como no amor, o falso amor. Você me diz que me ama e eu finjo que acredito. Não é o amor sincero. Quantos empregados procuram as empresas para fazerem tecnicamente um distrato? Qual era o caminho? Ah, você pede demissão, ah, mas agora eu tenho que depositar multa no fundo, ah, então não dá. E faziam coisas escusas que eu, como advogado de tantos anos, sei. Usava-se a justiça do trabalho. Não, hoje está ali, faz o distrato, e eu já antecipo um juízo de valor. Não se fiem na liberdade da falta de assistência às rescisões. Eu estimulo todas as convenções que faço a manter a cláusula assistencial do ato da rescisão. No distrato, no pedido de demissão, porque isso nos dá o quê? Segurança jurídica. Então, eu posso hoje distratar, e isso é fundamental, é fantástico, e os números já foram trazidos pelo palestrante que me antecedeu. Acordo extrajudicial. Juízes, não aceito. E eu estou lá, como diz Lenin Steck, preocupado com o que o juiz pensa. Não, eu estou muito preocupado com o que o juiz sentencia. E ali a regra é muito clara. Eu faço um acordo, submeto, o juiz tem um prazo para homologar, e se ele não homologa, ele tem que fazer uma decisão, segundo a minha Constituição Federal, balzaquiana agora, fundamentada. E se essa decisão não for fundamentada, eu vou ao tribunal. E mais adiante eu vou apresentar aos senhores os números. E isso sepulta uma boa transação homologada, a possibilidade de reclamação. O que eu posso fazer no campo individual? Uma mobilidade jamais pensada, jamais permitida. Eu posso mexer em férias. Alguma coisa foi feita em relação à mulher e a representação de empregados, que era uma das sugestões do projeto de lei do Temer. Banco de horas semestral, compensação de horas mensal, regime de trabalho de 12 por 36, tudo feito diretamente. Ah, mas o trabalhador vai ser explorado. Senhores, ou a gente faz a redenção, ou nós vamos chegar no século 22 com a mentalidade ancorada ainda no século passado. Funciona. O empregado vai decidir com o empregador, a empresa impõe. O banco de horas me parece algo absolutamente saudável. E os magistrados do trabalho editaram uma súmula dizendo que só podia ser por norma coletiva. Onde estava isso escrito?
pode ser feito banco de horas. Quantos dos senhores advogados aqui já elaboraram um? É serviço que está posto no cardápio da advocacia nova. Instrumento que regule a compensação mensal, que era proibida. E o regime de trabalho 12/36, que os juízes também diziam que só pode ser por norma coletiva. E ainda diziam que tinha que pagar em dobro, feriado, tinha que fazer isso, prorrogava o valor do adicional noturno e tudo mais que se segue. E a cada expressão que afirmo, eu estou dizendo, sepultaram pensamentos judiciais postos em súmulas e verbetes, que não eram poucos, mais de 1000, entre precedentes, OJs, SDI, SDI 2, SDS, e vai embora, SDC. Parece sigla de executivo. A 12/36 não me obriga mais a pagar repousos e feriados, que tinha uma súmula que me mandava fazer, desobriga o adicional noturno após 5 da manhã, permitido em atividades insalubres, sem necessidade de licença prévia do Ministério do Trabalho. Sim, fazíamos as prorrogações simplesinhas dos 48 minutos, íamos tentar obter uma autorização do Ministério do Trabalho, ele não nos dava e tínhamos que dizer a empregados e homens e mulheres, venham trabalhar o sábado, porque a minha atividade é insalubre e eu não consigo autorização estatal. Será que eu preciso tanto de Estado? Não preciso. Jornada de trabalho. Um absurdo, eu trabalhar em uma empresa, almoçar 50 minutos e não usufruir os 60. Já o meu ilustre palestrante não almoçava. Nem um minuto. Eu tinha o crédito de 1 hora com 50%, e ele tinha um crédito de 1 hora com 50%. Onde estava isso na lei? Não, era o pensamento judicial. Hoje, se eu não tiver os 60 minutos, porque eu almocei em 50, eu vou ser indenizado, porque me usurparam 10 minutos. Ele, se não tiver nenhum minuto, terá 60 minutos indenizados. Não, e a justiça dizia, isso é uma remuneração, para mim sempre soou como uma indenização de alguma coisa que eu não pude usufruir. E isso infectava, me perdoe a expressão forte, repouso, feriado, férias, 13º, fundo de garantia, alguma outra verba contratual e o INSS. Novidade, acabou. Férias. Eu tenho ali, eu lembro que eu montei Marta Medeiros, gosto muito de ler a Marta Medeiros. Estou de férias, volto quando me encontrar. E as férias só podiam ser monoliticamente gozadas em 30 dias. A lei velha dizia, salvo os motivos excepcionais, que para os meus alunos digo, o único motivo excepcional seriam férias coletivas, que eu podia partilhar. Hoje, meus caros, senta empresa e empregado e negociam-se 1 vez, 2 ou 3. Eu acho que tem certas coisas que são muito melhores, a 2ª e a 3ª, e as férias, uma delas. Novidade que será definida diretamente entre os atores empregado e empregador. Mulher. O que ouvimos de crítica à mulher? Eu sempre digo que as mulheres eram felizes e não sabiam. Foram se equiparar a nós. E a Constituição diz que entre nós não há diferença. Eu me lembro de uma piada do gaúcho, que ele dizia, lá no Rio Grande somos todos machos. E aí o cearense, lá no fundo da sala, dizia, pois aqui no Ceará, metade é homem, metade é mulher, e é tão bom. Jornada da mulher extra, ela faz como uma jornada extra de homem, porque a Constituição Federal, artigo 5º, diz que são iguais. Mulher gestante pode trabalhar em insalubridade máxima? Não. Mulher gestante pode trabalhar em insalubridade em grau médio
o mínimo? Pode ser que sim. E quem vai dizer isso? A lei diz, quem dirá isso será o médico que a mulher escolher. Não é o médico do trabalho da empresa. Ela vai lá no seu médico, pode ser público, pode ser privado, e ele dará um atestado, não pode trabalhar, entrega na empresa. Acabou. Pode trabalhar. Vai trabalhar. Lactante, a mesma coisa. Quando apresentar atestado médico, que assim recomende, eu repito, atestado médico dela gestante e dela lactante. Não vejo aí inconstitucionalidade, talvez uma daquelas a diz, toca nisso, pode ser que diga. Vamos fazer uma aposta que não diga. Representação de empregados. Nós, advogados, já poderíamos estar exercitando essa cláusula legal. Empresas com mais de 200 e até 3.000, é uma métrica, 3, 5, 7 membros. Eu, advogado, já fiz regulamento disso. Negociei com o sindicato, alguns regulamentos sim, outros não. A lei não me obriga a negociar com o sindicato. E a lei disse o seguinte, é um processo eleitoral interno, o mandato é de 1 ano, uma obrigação de trabalhar, que é muito bom, o trabalho dignifica o homem e a mulher. Garantia de emprego similar a um cipeiro por 1 ano após mandato. E para evitar aquele empreguismo que nós conhecemos, não pode ser reeleito senão depois de 2 mandatos. Estou esvaziando a atividade sindical. Pode ser que sim, mas quem usar isso como uma ferramenta inteligente pode tirar ganhos de 2 palavras que eu acho fundamental a gente praticar: competência e produtividade. Como eu negocio muito atividade sindical, sempre digo, os empresários lembram de linkar com seus empregados na pior época, que é a database, quando poderiam fazer isso com mais inteligência, bem longe da database. Temos aí uma belíssima ferramenta. Justiça do trabalho. Eu tenho 2 minutos, vou tentar. São números que mostram que o nosso mercado de trabalho da advocacia trabalhista está minguando. E não acredito que ele vá ter a musculatura que teve de 4 milhões de processos por ano. Muito menos 3,5 milhões. Os números são esses. Janeiro e março, 571 mil processos. Janeiro a março desse ano, 295. É 50%, arredondando, menos. Curitiba, o sabor do filé, eu não preciso comê-lo todo, posso comer uma parte. Então, o filé trabalhista de Curitiba indica a mesma coisa. 11.270 processos, 420 por vara, das 23, de janeiro a março. De janeiro a março desse ano, 5.000. Vamos trabalhar com 50% menos. E eu agora me lembrei de 2 placas que eu vi ali no início, quando entrei no prédio. E eu vou tentar, acho que não vou errar. A inscrição 100.000 na OAB Mineira, no ano de 2004, se eu não me engano, eu não quero errar, está aqui a foto. 100.000 advogados. Em agosto de 2005. E ali tem uma placa ao lado, 150.000 advogados ou inscritos. Maio de 2014. Eu acho que a ordem aqui é de 1932, como é a do Paraná. Para chegar a 100.000, ela demorou de 32 até 2004. E para ter 50.000, ela não precisou mais de 2004 a 2014. Assim passam os dias. É advogado demais para serviço que mingua. Vejam mais. Reclamação trabalhista, uma fonte fidedigna, portal da CUT. Ali, o TST registrou 766.000 ações novas contra 1.300.000 casos. Semestre de 17 a 18. São dados significativos.
Acordo extrajudicial, que falei lá atrás como uma ferramenta nova de trabalho. 69% são homologados. E os que não são homologados, que se busque nas cortes superiores a homologação. Tribunal do Trabalho de Pernambuco, de cada 100, homologa 90%. Se os senhores não estudarem, se eu não estudar esse assunto, eu estou abrindo mão de serviço novo. Preposto. Quantas empresas sofreram revelias, condenações milionárias, porque a Justiça do Trabalho me dizia que o preposto tinha que ser empregado. E onde é que estava escrito isso? Numa súmula. Agora, para que não paire dúvida, preposto não precisa ser empregado. E não aceitem os senhores, nas suas bancas, a oferta dos clientes e empresas para que nós forneçamos o preposto. Porque é um serviço que não me remunera e eu quebraria a minha banca em 2 ou 3 revelias. E eu não me formei para isso. Haverá, e aí é um pouco terrível a minha observação, logo, logo, no ambiente da Justiça do Trabalho, pessoas portando coletes luminosos, preposto. Perto do fim. Não fantasiemos fora da época do Carnaval. Contribuição sindical só dos associados e dos não associados só previamente e expressamente autorizado. Ponto. Contribuição confederativa. Havia uma súmula 666 do Supremo, mas a gente gosta de coisas mais de segurança jurídica. Súmula vinculante só dos filiados. E as contribuições assistenciais? Repercussão geral, Gilmar Mendes, não acredite que ele vai se aposentar. Disse o seguinte, que não posso impor nas normas coletivas a obrigação de contribuir. É a regra do jogo. Se eu quiser fazer uma convenção coletiva, e eu tenho feito todas assim, eu não questiono a cláusula que o sindicato me pede. Eu a coloco e faço um parágrafo. Se a empresa for o quê? Demandada a devolver, a responsabilidade é de quem? Do sindicato. E é uma norma eficaz. Ponto. Um pouco de prática na vida faz bem. Vejam que absurdo. Desde 1960 e muito, dizia-se na CLT o seguinte: as condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre o estipulado em acordo. Então, tinha lei, tinha convenção, fazia um acordo e vinha de novo o gestor judicial na minha empresa com teorias. A atomista, dê-me aqui, Hélio, a sua convenção, dê-me aqui o seu acordo, e eu, representante do Império Romano, digo, da Justiça do Trabalho, decido que o senhor vai aplicar esse. Mas não era bem essa a intenção, senhor pretor. Não, mas a teoria atomista, que vigiou na Justiça do Trabalho por anos, assim me manda. A sua teoria e eu com o meu custo. Prevaleceu a teoria conglobada, mas sempre com uma subjetividade. O juiz do trabalho é que vai me dizer se eu vou aplicar o acordo que fiz ou a convenção que fizeram. Sendo eu associado ou não. Segurança jurídica diz o seguinte: as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Sepultamos 2 teorizações com o meu dinheiro. Ponto. Eu vou dar um pequeno salto para ser absolutamente fora do horário. Vivamos a nova CLT. Quero terminar com Paulo Freire. Ele sempre teve uma linguagem a seu tempo, não. Além do tempo.
A teoria sem a prática vira verbalismo. E temos ouvido o verbalismo para lá de Marrakech. Assim como a prática sem teoria vira ativismo. E os senhores, melhor do que eu, sabem o que é ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Quero terminar cumprimentando a paciência dos senhores e os organizadores e estimulante, quase orgástico título, a prevalência da realidade sobre o discurso. Muito obrigado.